assim, eu queria tanto ter a minha filha. Sempre falei filha. Daí, um certo dia, só que eu não engravidava, né? Um certo dia, eu orando. Senhor, senta aqui, vamos conversar. Só que só eu falei, ele não falou. Nesse dia, realmente, assim, eu orei de uma forma que... Ai, meu coração ficou meio conturbado até, porque eu fiquei com medo até da resposta de Deus, vamos dizer assim. E fui pra igreja. Li um versículo lá, abri a Bíblia, o Senhor falou assim, não é o homem que fala, sou eu. Eu falei, então, se é o Senhor que tá falando, chama pelo meu nome, senão não vou. Eu acabei de falar, o pastor Denilson falou assim, irmã Cris, vem aqui na frente que eu vou orar por você. No que eu cheguei lá, é como se eu tivesse voltado umas horas antes e sentado realmente conversando com Deus, porque daí só ele falou. Porque tudo que eu tinha falado, perguntado, questionado, o Senhor falou comigo naquele dia. E ele, né, para finalizar o que ele falou que ele ia me dar uma menina, ele ia me dar uma filha que ia ser uma ganhadora de almas. Daí acabou o culto, o Denilson me chamou e falou assim, Cris, tudo que Deus falou, mas ele também pediu para te falar que para você somente crer, porque o inimigo vai lutar muito contra essa vida. Então, e ele não sabia. Daí foi quando a minha mãe pegou e falou assim, você tá louco, pastor? A minha filha não pode ter filho. Você vai deixar ela doida porque você falou que ela vai ter e ela não pode. Daí eu lembro que ele falou assim, se Deus falou, é ele que vai fazer. E quando resolveram tirar a Nayara, meu rim já estava paralisado há 24 horas. Eu tive eclâmpsia, tive a síndrome de HELP. E naquele dia tinha feito ultrassom. Falaram que o cordão estava no pescoço. E o médico... Eu tinha ficado na Santa Casa, lá estava em reforma. E era tipo drywall, dava para ouvir o que o médico falava. Eu lembro que o médico falou com a minha mãe e com o Ivo, falou assim que se eles crescem em alguma coisa, era para interceder pela minha vida, porque eles iam interromper a gestação, porque o risco para minha vida era muito grande e a criança não tinha mais chance de vida. Daí foi um momento que eu falei para Deus, falei assim, o Senhor me deu. O médico falou que não tem vida, mas eu creio. E foi. Daí foram me levar pro centro cirúrgico. Mas é algo assim, são coisas que eu vejo e que é diferente. Eu não estava entrando no centro cirúrgico, é como se eu estivesse entrando no céu. E eu sempre muito tranquila, eu não entendia que a minha pressão ficava muito alta. Porque eu não sentia nada. Deus tinha me dado e ponto, né? Eu só lembro que quando começaram lá, eu só escutei o grito e o médico falou assim, se eu soubesse que era uma menina, eu tinha dado chance de vida, porque berrava até, por isso que a Nayara fala pra caramba, nasceu gritando. O médico não sabia que era menina, porque no ultrassom antigamente não deu pra ver o sexo, porque não estava se formando direito, assim, né? Pra ponto de ver. Mas o Senhor tinha falado pra mim que era menina, então eu sabia. Eu sei que daí a Nayara nasceu e eu fui pra UTI, ela foi pra UTI. Eu fiquei 2 dias na UTI e Nayara nasceu com 780 gramas. Os centímetros acho que foram 30, não lembro. Vamos dizer que maternidade é um milagre. Eu ainda sou estéril, porque a Nayara, eu falo que a Nayara é meu milagre, que Deus me deu,
que o Pedro é minha bênção. Não que a Nayara não seja esse, o Pedro não seja milagre. Mas é que o Pedro eu fiz fertilização in vitro. E eu falo que é bênção porque Deus abençoou que eu tive condições. Daí foi onde que eu implantei 3 óvulos e 2 não vingaram. E só o Pedro. Mas graças a Deus que só o Pedro, que senão não ia dar conta também. Então, para mim, a maternidade significa um milagre de Deus na vida. Ela representa cuidado, amor, carinho, também paciência. Ela tem muito cuidado, na verdade. Ela sempre tá cuidando de mim, da minha irmã. Fusca. Sempre indo pra escola, quando a gente vê um Fusca, a gente dá um gritão. Fusca! Todo mundo sabe que eu perdi minha mãe muito cedo, muito menina ainda. E quando eu perdi minha mãe, eu não tinha sonhos de casar, de ter filhos, não, porque eu era muito criança na época. Mas quando eu me casei, o meu maior desejo realmente era de ter filhos. E Deus me agraciou com 2 filhos, a Jaqueline e o Matheus, que são bênção para minha vida, que realmente é uma herança que Deus tem me dado. E eu penso assim que Deus, ele é um Deus que ele supre muitas vezes a ausência de alguém, né? Ele é um Deus realmente que ele é poderoso para suprir todas as coisas. E eu acredito muito nisso, né? Que Deus me permitiu ser mãe, né? Mesmo não ter tido a minha mãe muito presente na minha vida por muitos anos, foi por pouco tempo, mas eu creio realmente que o Espírito Santo de Deus, ele pôde, de alguma forma, suprir isso dentro de mim. E eu pude educar bem os meus filhos, criar bem os meus filhos. E hoje, realmente, eu louvo ao Senhor por essa dádiva que o Senhor me deu de ser mãe. A minha avó é uma pessoa que sempre quis que eu ficasse bem. Desde o dia que eu fui aqui para São José, quando eu morava em São Sebastião, ela poderia escolher não ficar comigo, mas ela foi uma pessoa tão bondosa e gentil que quis. Porque ela não pode ser uma mãe, mas para mim ela é uma mãe. Eu peguei a Alice, né, com 3 aninhos, então não foi muito fácil, né, porque a gente é avó. Mas é uma alegria diferente, é uma criação diferente. Sempre ela vai ser a pessoa que eu mais amo, porque ela é uma pessoa que me ajuda. Às vezes, muita gente pode pensar que vó não é mãe, vó é segunda mãe, mas para mim ela foi a primeira. Ela faz parte da família, né? O amor que eu tenho por ela é amor de mãe, sabe? E ela alegra muito a casa, não só a mim, né? Mas ali os tios, né? Tratam ela muito bem, gostam. Então ela foi uma alegria que chegou ali na nossa casa, sabe? E ela é feliz ali, a gente vê que ela é feliz. E hoje, e também eu consegui a guarda dela, sabe? Eu tô agora por causa de escola, tudo isso, né? Mas eu falo assim para Alice que ela é muito especial ali. Muito acolhida, com ela me sinto feliz e protegida. Minha avó, ela cuida de mim, eu durmo com ela me dá comida, ela põe comida no meu prato, ela me ensina a fazer crochê. Tudo isso e muito mais, por isso que ela é minha avó. Oi, vó, tudo bem? Também queria desejar feliz ano pra senhora, porque a senhora é como se fosse uma segunda mãe pra mim. Saiba que eu amo muito a senhora, gosto muito da senhora mesmo. Te amo muito, muito, muito. Muito obrigado pelo carinho. A senhora sabe que é minha princesa, tá no meu coração. Te amo. Vó, você é minha segunda mãe. Você é muito especial pra mim. Eu te amo tanto. Às vezes, quando ela faz salgado, eu faço com ela. Ajudo ela. Beijo, vó. Te amo. Eu tenho 2 filhos. Um foi gerado, né, pela minha barriga. E o outro fui escolhida. Fui gerado pelo meu coração. O mais interessante de tudo isso, assim, nosso primeiro filho, né? Nós esperamos o tempo certo, tivemos ele com 6 anos de casado e quando nasceu eu cheguei a falar, não vou ter mais filho. E com o passar do tempo, né, meu esposo Odilon falou, eu quero uma menina. E eu quero uma menina que tenha o cabelo enrolado, que seja moreninha. Ele desenhou a criança. E eu até brinquei com ele, falei assim, como, né, vamos ter uma assim, olha o meu cabelo. Liso, escorrido, olha o seu cabelo liso. Aí ele, não,
mas eu vou ter, porque eu quero muito, e ele pediu muito a Deus. E algo muito incrível, né, que depois de 9 anos, nós tivemos, né, essa criança, que eu falo que até ele gerou mais do que eu, porque eu não queria. Gerou essa criança e hoje nós temos, né, uma menina, e da maneira que ele sempre sonhou, que veio a menina do cabelo enrolado, do jeitinho que ele desenhou. Chegou um ponto da nossa vida que a gente chegou no ponto e falou assim, não, essa criança não tem como mais ela sair da nossa vida, né? Ela já estava fazendo parte. Aí foi quando nós procuramos todos os meios, nós pegamos a guarda e logo após nós pegamos a adoção dela, né? E hoje ela tem, né, o nosso sobrenome, e é algo muito incrível, porque as pessoas perguntam assim, qual é a diferença de dos dois, você gerar um na barriga e gerar outro pelo coração? Então, assim, não tem diferença alguma, o amor é igual, a preocupação é igual. Então, assim, é algo que não dá nem para explicar. Quando nós saímos, né, lá do fórum, aí a Vitória falou assim, mãe, eu quero passar na escola, eu preciso contar pro meu irmão. E nós fomos na escola pedindo para chamar ele, e quando ele apareceu no corredor, era uma escola assim, ele descia a escada e tinha um corredor. A escola Édera. Aí, quando abriu a porta, ele vindo, ela gritou, irmão! Ele olhou, né, assustado. Aí ela falou assim, agora eu sou Soares, eu sou igual a você. Aí assim, sabe, ele veio todo emocionado e o pessoal da secretaria, o pessoal que estava perto, ficaram emocionados. Aí falou assim, olha, Gabriel, vai lá, pega a tua mochila, vai embora e vai comemorar com a tua família. E ficou todo mundo emocionado. Porque ela me criou como uma filha. Assiste filme e come pipoca. Mas ela não gosta, então eu como sozinha. Porque ela é legal e eu gosto muito dela. Você me adotou, você me criou com todo o seu carinho, mãe. O que eu mais admiro nela é a resiliência dela, a força dela e a forma como que tudo que ela sente, tudo que ela está sentindo de dor, de doença, some num estralo de dedos quando ela é requisitada, quando ela é necessitada. Hoje eu vejo que o pouco do que eu sou, tudo que eu faço, eu penso na minha mãe, assim, será que ela iria se agradar? E ela me motiva a querer ser mais, a fazer mais todos os dias. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito bonita. Ela pode estar super cansada, ela trabalha todos os dias, mas ela faz janta todos os dias. Faz janta todos os dias, principalmente quando eu levava a marmita. Fazia janta porque no outro dia a Larissa tinha que levar a marmita. Então ela é uma mulher muito guerreira, assim. Nunca vi minha mãe reclamar que tá cansada, então assim, não faz corpo mole para as coisas de casa, para as coisas de Deus. Tá sempre feliz, sempre sorrindo. E eu acho que a palavra que mais resume ela é guerreira. Tudo que eu quero eu tenho, graças à minha mãe. A minha mãe me conhece, ela sabe quando eu tô estressada, quando eu tô triste, quando eu tô brava. E mesmo eu não falando que eu tô triste, ela sempre dá um jeito dela de me deixar feliz e ela me inspira demais. Um dia eu quero ser 1% do que minha mãe é pra mim. Uma pérola. Acho que, tipo assim, uma coisa difícil, uma coisa rara de ser encontrada, uma coisa que precisa ser bem zelada, bem cuidada. Uma mulher virtuosa, ela é uma mulher virtuosa. O que eu mais admiro da minha mãe é a força que ela tem e a fé. Que ela sempre, tudo que ela vai falar, tudo que ela quer encorajar a gente, ela fala que sempre Jesus está na frente. E essa vontade que ela tem de sempre querer o melhor para nossa família, né? Então isso é algo que eu admiro muito na minha mãe. Ela é uma mulher muito guerreira, sempre lutou muito por nossa família. E isso nela é algo que me impressiona muito por tudo que ela já passou, né? Todas as lutas que ela já teve, sempre morou na roça ali, não teve estudo, mas ela sempre se mostrou uma pessoa muito inteligente na forma de educar eu e os meus irmãos. E isso é algo que eu admiro muito na minha mãe. A minha mãe é Tamara e eu gosto de brincar de bola com a minha mãe. E eu gosto de brincar de pega-pega com minha mãe. E minha mãe é legal. Eu gosto, a minha mãe faz batatinha, pizza e também carne
feijão, arroz. Ela é gentil. Conversar com ela depois da escola. Quando a gente estava conversando depois da escola, daí a gente estava comendo pipoca, eu sem querer derrubei nela. Que ela é especial. Minha mãe é a Beth. Baixa, ela é engraçada, ela é educada, gentil. Ai, amo ficar assistindo TV e ficar conversando com ela. Quando a gente vai passear, a gente brinca, a gente conversa. Hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a minha mãe Evanilda. Estrogonofe. Eu sinto muito amor pela comida dela que ela faz. O jeito que ela fala comigo. Pastel e comida normal. Que ela é incrível, a melhor mãe pra mim que existe. A minha mãe, ela é uma mulher muito guerreira, muito forte, e uma pessoa que ela me lembra muito sunamita. Mesmo quando às vezes as coisas não saem bem, para ela tá tudo bem. É sempre com uma alegria contagiante, sempre disposta a ajudar as pessoas. Às vezes tira do dela realmente para ajudar o outro. Ela é muito guerreira, ela é batalhadora, ela faz o que é o certo sempre. E ela sempre busca os caminhos de Deus e me influencia sempre a seguir por esse caminho. Respeito, que a mãe nunca deixou faltar com a gente, que a gente tem que respeitar muito ela, que isso que ela sempre ensinou pra gente. Tempo de qualidade também, aproveitar a vida, tipo, viver o dia de hoje, porque a gente não sabe como vai ser amanhã. Se eu fosse passar tudo, em 19 anos da minha vida quase, se fosse passar para os meus filhos tudo que eu aprendi com a minha mãe é sobre ser uma pessoa muito de fé, em momentos que ninguém vê saída, ela sempre vê uma saída, viver intensamente todos os dias, todos os minutos do dia dela, ela vive intensamente e ela vive todos eles para Deus, e isso inspira muito. E às vezes até eu me sinto... A gente se sente pequeno perto do tamanho da fé de uma mãe. Foi um baque, assim, uma rasteira, assim, do nada. E foi muito engraçado porque o jeito que ela lidou com isso foi muito de boa, sabe? Eu lembro que no dia mesmo ela pegou e tava vendo peruca na internet. Sabe, tipo, vou ver peruca e tal, não sei o quê, mas ela não quis usar. Eu descobri sozinha, né? Eu abri o exame sem querer e descobri, né, que tava escrito CA de mama. Tava escrito assim, né? Aí, no primeiro momento, eu fiquei chocada, né? E fiquei sem chão, né? Porque, nossa, eu demorei ainda para cair a ficha, eu não acreditei, né? Quando eu vi, eu fiquei um bom tempo vendo aquilo ali. Por incrível que pareça, assim, quando eu estava vendo um devocional, quando eu olhei para o devocional, estava escrito assim, ó: não se preocupe, eu luto por ti. Aí eu pensei, nossa, aquilo me acalmou de uma forma assim, sabe? Parecia que era Deus que estava falando comigo. Eu falei, nossa, eu não vou me preocupar, né? Deus vai lutar por mim, eu não preciso me preocupar mais. E daí foi assim que eu descobri. Primeiro eu contei para Yasmin, ela ficou meio assim olhando para mim, né? Daí no primeiro momento ela não falou nada. Para ser sincera, eu não lembro assim como que foi, o que ela falou, né? O que ela disse, mas eu senti que foi também um baque assim para ela. E depois ela falou para Lívia. Quando eu soube, eu fiquei assim muito desesperada, porque eu acatei para mim que minha mãe ia morrer. Então, desde acho que ela ficou mais ou menos 1 ano, né? A gente ficou mais ou menos 1 ano. Então, dentro desse 1 ano, eu lidei com ela como se ela fosse morrer dentro do tratamento. E aí, para mim, foi muito difícil. Mas, com tudo isso, eu posso perceber e louvar a Deus mesmo que, mesmo quando a gente não sabe para que vem a situação, Deus mostra depois pra gente, depois a gente passa a entender, porque mesmo com essa situação, depois de tudo isso, Deus falou pra mim, né, em tratamento no retiro mesmo,
que esse sofrimento todo, que tudo isso que eu passei, toda essa ansiedade, tudo isso que gerou, eu ganhei o meu dom. Então, tudo que eu tenho hoje é minha mãe. Eu achei muitas vezes que eu não ia dar conta, assim, por ser a mais calma, né? Aí eu pensava, meu Deus, eu tenho que ficar calma porque a minha irmã não vai conseguir saber lidar, ou meu pai fica totalmente paralisado em situações assim. E aí eu pensava, tinha dias que eu pensava assim, meu Deus, será que eu vou conseguir, né, dar conta e tal? E realmente foram dias tensos. Para mim, assim, ser cuidada por ela, né? Yasmin, principalmente, ela ficou do meu lado o tempo todo. Ela que me aguentava, porque eu fui forte, mas nem sempre eu fui forte, né? Então, quando eu chorava, ela estava comigo. Eu sei que foi difícil para ela, porque, tadinha, né? Ela queria se manter forte, ao mesmo tempo ela também sofria, né? A Lívia já era mais desesperada. A Lívia já chorava, se eu desmaiava, ela chorava, ela ligava para todo mundo, ela ligava até para minhas irmãs lá no Maranhão, ela ligava quando eu passava mal assim. E aí as minhas era que ficava mais calma, mas eu sei que por dentro ela não estava calma. O pior momento foi quando meu cabelo começou a cair, né? Que eu achei que eu ia superar bem essa parte do cabelo. Mas o que mais me derrubou foi o cabelo. Quando eu vi que que eu fiquei sem o cabelo, que eu não conseguia, que o cabelo estava caindo, aquilo me angustiou muito. O que mais me angustiou foi a perda do cabelo. Então, e aí ela que vinha, ela com aquela calma, Yasmin, sabe? Ela vinha, ela arrumava, porque ficou só essa parte aqui caiu tudo, ela ficava arrumando, eu não queria usar peruca, eu não queria usar lenço, eu não queria usar nada. E eu até comentei com a Lívia um tempo atrás que eu tava penteando o cabelo da minha mãe e eu tava muito grata, porque ela é muito cabeluda. Eu falei, meu Deus, que mulher cabeluda. E aí eu lembrei da época que eu arrumava o cabelo dela e ele começou a cair. E a ficha foi caindo também, né? E aí eu arrumando o cabelo dela e eu vendo quanto cabelo que ela tava tendo agora, eu falei, meu Deus, que beleza, né? Que maravilha. Minha mãe tá aqui, tá bem. E cabeluda. Ser cuidado pelas minhas filhas, assim, para mim, foi um privilégio, assim. Não é toda mãe, né, que tem filhas assim, tão amorosas. E elas foram muito carinhosas, ficaram sempre comigo, sempre do meu lado. É muito gratificante ver que todo o nosso esforço, né, toda a nossa luta deu certo. Eu diria obrigada. Obrigada por sustentar, por ter batalhado tudo isso e por ter aguentado pela gente. Eu digo mesmo. Muito obrigada, minha mãe é maravilhosa em todas as áreas. Tanto na beleza física, como na personalidade. Ela é perfeita. Melhor mãe do mundo. Muito tempo atrás, antes dela ir na igreja, eu tava assim, passando a Bíblia assim, aí eu abri no versículo, tava lá, Salmos 37, 5. Confie no Senhor e Ele tudo fará. Tanto que nesse versículo eu trouxe na reunião de devocional, nele fala, né, confia no Senhor e tudo fará. E eu sempre pedia para Deus, traz minha mãe de volta para a igreja, mas não só ela, mas sim meu padrasto Diogo, porque eu quero os dois presentes. O Senhor sabe que eu começo tristeza, eu sair do Espírito Santo de Deus e chegar em casa e ver, sabe, aquelas coisas ruins, e sempre pedindo. E olha aí, hoje em dia Deus abençoou, eu vi minha mãe aceitando Jesus, graças a Deus, tá firme na casa de Deus. E é muito felicidade, porque você vê que realmente Deus está presente na minha vida, está presente na vida dela, e graças a Deus ela está aqui. Para mim, maternidade é um aprendizado todo dia, porque a gente não aprende como ser mãe. E não está escrito, é todo dia. É todo dia que os nossos filhos nos ensinam a ser mãe, a cada fase, a cada momento, a cada pergunta, a cada resposta, todo dia. Nós não comemoramos somente hoje o Dia das Mães, mas o Dia das Mães deveria ser comemorado todos os dias.
E eu, como pastora aqui da igreja, como mãe espiritual de tantas mães, né, que estão no nosso meio, eu desejo para você muita paz, muita saúde, prosperidade. Que Deus possa conceder todos os sonhos, todos os seus desejos e que você possa desfrutar de alguma forma esse dia que foi estabelecido para ser comemorado o nosso dia, o Dia das Mães. Que você desfrute com os seus filhos, com a sua família, com a sua casa e que Deus realmente possa dar um presente todo especial para você. Aí eu falo assim, mãe, obrigado por tudo, obrigado por aturar minhas brincadeiras com você. Eu sei que a senhora não gosta, mas eu também gosto de brincar com a senhora. Feliz Dia das Mães. Pra mim, você é a melhor mãe do mundo. Sempre vai continuar sendo. Calma do jeito que você é. E te amo muito. Feliz Dia Mães. Beijo, mamãe. Feliz Dia das Mães. Te amo, mãe. Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Feliz Dia das Mães. Mãe, eu te amo muito, que feliz Dia das Mães, que esse dia é sempre bom pra você e você é a melhor mãe do mundo. Mãe, eu te amo. Eu diria que, por favor, eu quero que você me ame até o fim da sua vida. Porque eu sempre vou te amar até o fim da minha.